Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez Carlão falando com vocês. Hoje a gente vai aqui para a segunda reflexão que eu quero que vocês prestem bastante atenção, tá? Que é algo muito comum, que a gente se perde bastante no trabalho. Às vezes a gente fica se questionando se realmente é o trabalho certo, se não é, o que eu estou errando, o que eu não estou errando, aonde eu estou acertando, tá? Então eu vou falar uma fábula para vocês aqui, tá? Uma fábula bem curta, para você poder entender um pouquinho como que funciona o mercado e como funciona mais ou menos os perfis de pessoas, de trabalhadores hoje que nós temos aí. Pessoas normais, como eu, como você, porém tem perfil diferente, né? Então, com certeza, ao longo dessa reflexão que eu vou fazer com vocês aqui, desse micro treinamento, eu vou dizer assim, eu quero que vocês se atentem bastante para ver aonde você se encaixa e espero com certeza que te ajude também, ok? Eu vou falar uma fábula para vocês aqui, tá? Uma analogia bem curta, que é a respeito, águia ou galinha? Águia ou galinha? Como assim, Carlão, águia ou galinha? Que tipo de profissional você é? Você é o tipo profissional águia ou você é aquele tipo de profissional galinha? Esse vídeo é para você que levanta de manhã, tá? Na segunda-feira, depois do domingão, né? Levanta na segunda, na verdade nem na segunda-feira, no domingão à noite já vai dormir pensando assim, caramba, amanhã eu tenho que trabalhar, caramba, amanhã é segunda-feira, eu tenho que desenvolver alguma coisa, eu tenho que voltar no meu mercado normal, no meu mercado tradicional, eu tenho que trabalhar. Então esse vídeo é para você que está levantando na segunda-feira desanimado, desmotivado, para você que está levantando na segunda-feira sem muita perspectiva do que vai fazer, ou sem coragem, totalmente desmotivado, tá? Então esse vídeo é para você que levanta de manhã, tá? Que levanta de manhã totalmente desmotivado, principalmente na segunda-feira, tá? E eu quero que você veja essa fábula e se espelhe em que você está se enquadrando hoje. Você é uma águia ou você é uma galinha? Mas como assim? Por que águia ou galinha, Carlão? Por que águia ou galinha? É muito simples, pessoal. Qual que é a diferença de águia e qual que é a diferença de uma galinha? Com certeza você conhece uma águia e com certeza você conhece uma galinha. Aí eu te respondo com uma outra pergunta. O que é mais fácil você ver no seu cotidiano, na sua vida diária? Uma águia ou uma galinha? Justamente. A resposta que você me deu foi uma galinha. Por quê? Galinha é comum. Galinha você tem em todo lugar. Você vai no mercado, você vê lá as galinhas na prateleira para comprar, né? Você vai na sua casa de fazenda ou na sua casa perto do seu vizinho, alguém sempre vai ter uma galinha no quintal, ou sempre vai ter uma galinha na rua, ou sempre vai ter uma galinha sendo vendida no mercado. Então, com certeza, essa é a principal diferença. Porque as outras diferenças são normais. Pô, a águia tem pena, não tem? A galinha também tem pena. A águia tem bico, não tem? A galinha também tem bico. A águia tem pé, a galinha também tem pé. Então assim, nesses quesitos são normais. Mas a diferença é, águia você não vê na rua como galinha, você não vê no mercado como galinha, você não vê em qualquer lugar, não é toda hora que você vê uma águia. Já a galinha você vê a todo momento, todo instante. É muito mais fácil você encontrar uma galinha do que você encontrar uma águia. Carlão, eu não estou entendendo o que você quer chegar com essa conversa. Me explique melhor. Vamos entender o seguinte. Nós podemos ser o que nós quisermos. Eu prefiro ser uma águia. Mas por que você prefere ser uma águia, Carlão? A águia voa, a águia ela caça, a águia ela é exclusiva. Você não vê uma águia toda hora, certo? E a águia ela mesmo vai atrás dos alimentos dela. Ela não precisa ser tratada por ninguém. Ela não precisa ser mantida por ninguém. Ela é uma ave predatória. Ela corre, ela vai, ela busca aquilo que ela quer. Já a galinha é aquele animal que vive numa cerquinha, que depende de tratadores, que depende de migalhas, que depende de alguém sustentar, sempre anda em bandinhos, né, com medo. Então assim, eu prefiro ser uma águia. E você? O que você prefere ser? Cara, eu ainda não estou entendendo essa analogia. Aonde você quer chegar
nisso daí. Eu quero que você entenda a diferença que tem de uma pessoa empreendedora e de uma pessoa acomodada. Aonde que o empreendedor ele vai para conseguir o seu sucesso diferente daquele acomodado que fica parado esperando as coisas acontecer. Por isso eu estou falando a analogia águia ou galinha. Que profissional você é? Você é o profissional galinha ou você é o profissional águia? Ok? Seguindo a nossa analogia, vamos entender um pouquinho como que hoje está o mercado. Né? Muitas vezes você deve falar assim, mas eu não sou... Eu quero que vocês entendam que eu não estou fazendo esse vídeo somente para quem faz multinível. Porque eu sou conhecido na internet, sou conhecido no meio digital por um profissional de multinível, por desenvolver empresas de multinível. Mas esse vídeo é para você também que é um funcionário, que trabalha numa empresa, que trabalha num escritório e vive batendo na porta, tentando aumentar o seu salário, melhorar a sua posição dentro da sua empresa. Mas eu quero que você entenda o seguinte, o mercado, o modelo de mercado de hoje, olha só, o modelo de mercado de hoje, ele é bem diferente do modelo de mercado de 2 décadas atrás. O modelo econômico do mercado. Por quê, Carlão? Porque assim, ó, hoje, pessoal, hoje, vamos entender, hoje, quando você entra numa empresa, quando você vai trabalhar numa empresa, você é tratado como uma galinha. Por que você é tratado como uma galinha? Porque as empresas, normalmente, ela não quer que o cara pense, né? Ela quer aquele cara que realmente ele faça somente o quê? O que é para ser mandado a fazer. Seja de apertar um parafuso, seja de colocar um pneu, seja de produção. Ou seja, hoje o mercado, o profissional, ele é tratado como o quê? Como uma galinha, certo? Pronto, isso é ponto, isso é fato. Empresas, normalmente não é a culpa da empresa, e sim desses gestores, dessas pessoas que às vezes você fala assim, caramba, eu tenho tanto a oferecer para o meu patrão, tanto a oferecer para o meu encarregado, e ele vive me boicotando, ele vive falando para mim, não, está errado, faça só isso aqui, que é isso aqui que tem que fazer. Às vezes você procura fazer alguma coisa para melhorar, e às vezes você é boicotado, você é perseguido. Então assim, por quê? As pessoas não gostam de outras pessoas mais inteligentes do que ela. As pessoas, elas simplesmente querem seguir aquilo que tem que ser feito. Você foi contratado para apertar um parafuso, então aperte o parafuso. Você não foi contratado para pensar, apenas para apertar o parafuso. Então é isso que a gente tem que se atentar muito ao mercado, tá? A gente tem que ser muito, muito esperto e inteligente para entender em qual nível do trabalho você está enquadrado. Se você está enquadrado somente naquele trabalho que você não vai conseguir evoluir, que você tem a força de vontade, mas não tem a liberdade de expor as suas ideias, de melhorar o trabalho, com certeza você está no trabalho errado. Pessoal, olha só, quando eu falo que você está no trabalho errado, eu não quero ser muito radical, mas eu quero que você entenda a diferença de uma águia e de uma galinha. Eu quero que você entenda a diferença de um trabalhador, de um profissional que quer fazer a diferença e aquele profissional que está acomodado. Por quê? Mesmo você sendo empregado no mercado tradicional, seja na empresa que você trabalhe, seja em qualquer lugar que você trabalhe, que você é funcionário, você tem que ter espírito de águia. Você tem que ser um empreendedor. Você tem que buscar fazer a diferença. Por quê? Isso vai te diferenciar das galinhas. Isso vai te diferenciar da maioria das pessoas que ali trabalham com você. Como? Olha só, a gente tem que ver, primeira coisa, a nossa força e as nossas dificuldades. Você chega no seu trabalho e você vê assim, qual que é a minha maior força nesse mercado? Qual que é a minha maior dificuldade? Você conseguiu identificar isso, já é um ponto positivo. Por quê? Porque daí você já vai manter o foco na sua falha, aonde você está errando. E vai manter o foco também aonde você está acertando. Certo? Porque sem foco a gente não consegue nada. A gente não consegue melhorar, a gente não consegue progredir. E a gente não consegue passar o quê? Confiança. Porque para seu chefe, para o seu gerente, para o seu encarregado, seja lá como é que se chama a pessoa acima de você na sua empresa,
Você tem que ganhar o respeito. E se você fizer tudo que se tem que ser feito com ética e responsabilidade, e mesmo assim não conquistar o espaço que você está almejando, com certeza você está no lugar errado. Eu sempre digo assim, olha só, é uma coisa bem séria, ok? É uma frase bem séria e que com certeza tem um resultado fenomenal. Se você é a pessoa mais inteligente da sala, está na hora de você mudar de emprego. Por quê? Porque o que você tem, o que essas pessoas têm a agregar para a sua inteligência? O que essas pessoas têm a agregar a você? Com certeza, se você for a pessoa mais inteligente, se você for a pessoa mais proativa, se você for o cara mais empreendedor, se você for a maior águia naquele local de trabalho seu, com certeza as galinhas vão te perseguir. As galinhas vão atrás de você. Por quê? Porque ninguém gosta. Ah lá, aquele cara ali é o sabichão. Não, ele sabe tudo, ele entende tudo. Não, esse cara é chato, esse cara é isso, esse cara é aquilo. As galinhas odeiam as águias. É ponto, é fato. Se você for a pessoa mais inteligente, ok? Do seu trabalho, do seu local de trabalho, na sua organização que você desenvolve, está na hora de você mudar. Está na hora de você evoluir. E se não te dão espaço para você evoluir, está na hora de você, sair fora. Carlão, é fácil você falar, está na hora de sair fora, né? Eu tenho família, eu tenho filho, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho compromissos. Concordo. Mas você não trabalha 24 horas por dia, certo? Então, aproveite o período que você não está no seu ofício natural, normal, no seu horário comercial, e comece a conquistar outros mercados. Comece a achar um local onde as pessoas são mais inteligentes que você tem mais a aprender, mais a apresentar, a oferecer, e comece a mudar o seu mercado de trabalho. Comece a almejar algo melhor. Antes que as galinhas do seu trabalho convencional, elas te peguem. Porque você pode ser uma águia, mas se você é uma águia no meio de 300 galinhas, com certeza essas galinhas vão passar por cima de você. Porque galinha nenhuma quer ser superado por águia. Essa é a verdade. Você vai ser taxado como um cara chato, um cara implicante, um cara que ninguém quer trabalhar com ele, porque está cheio de galinha. Certo? Então eu espero que você tenha entendido essa parte aí do foco e de achar suas falhas e tentar conquistar o seu espaço trabalhando certinho. Eu digo para vocês que assim, hoje nós temos aí 4 tipos de funcionário. E com certeza você vai se identificar em um desses funcionários, tá? Que tipo de funcionário você é? O tipo primeiro funcionário, que é a grande maioria, eu digo para vocês que é o tipo peão. Como que é o peão? O peão é aquele cara legal, é aquele cara que... Antes de falar do peão, eu vou falar todos os tipos de funcionários, ok? Então, é o peão, é o primeiro tipo de funcionário. O segundo tipo de funcionário é o funcionário rebelde, ok? É aquele funcionário rebelde. O terceiro tipo de funcionário é aquele funcionário intraempreendedor. Vocês vão entender por que intraempreendedor. E o quarto tipo de funcionário é o funcionário empreendedor. Voltando, o funcionário peão. Qual que é o perfil do funcionário peão? É aquele cara legal, é aquele cara bacana, é aquele cara puxa-saco, é aquele cara que fica preocupado com o que o chefe vai fazer, é aquele cara que fica entregando os amigos na hora do serviço, é aquele cara que tem uma insegurança tremenda de arriscar algo novo. Ou seja, é o que mais tem no mercado. São pessoas peões, são aquele funcionário peão. Mas eu falo para você, se você está se enquadrando hoje como um funcionário peão, tome muito cuidado. Tome muito cuidado. Por quê? Porque o peão, o funcionário peão, ele é facilmente substituído. Normalmente, as empresas, elas não vão valorizar o peão. Porque o peão está ali somente para ser um puxa-saco e fazer o que tem que fazer. É o funcionário galinha, certo? A galinha, ela é boa em qual período da vida? Enquanto ela está lá ciscando, limpando o quintal, comendo as porcariadas que tem no quintal e botando o ovo. A partir do momento que a galinha parou de produzir, parou de botar ovo, qual que é o final da galinha?
é essa mesmo. Você não vai no mercado e a galinha vai estar lá. O quê? Para você comprar, para você comer. A galinha vai para a panela, certo? Porque ela não está mais fazendo aquilo que era para ela fazer. E isso é o funcionário peão. O funcionário peão, enquanto ele está puxando o saco, enquanto ele está apertando os parafusos, enquanto ele está preocupado com o que o chefe vai achar, enquanto ele não está... Então ele é acomodado, ele não acha opções de facilitar o trabalho da coletividade do seu redor, ele não acha novas alternativas para facilitar o trabalho de todo mundo, ele é um cara que entrega os amigos, ele é um cara que puxa saco. Então assim, ele é facilmente substituído. Porque não tem nada que você faça do que outra pessoa não vai fazer melhor. Ou a mesma coisa que você, porque o mundo está cheio de peão. Certo? Então tome cuidado, se você se enquadra como um funcionário peão, você tem que mudar o seu perfil de trabalho, você tem que começar a pensar num trabalho, em mudar esse perfil para você não ser substituído. Porque você pode chegar no seu serviço, você pode chegar no local de serviço seu e simplesmente você ter lá sua carta de demissão, porque acharam um cara que aperta o parafuso melhor do que você. Ok? Vamos falar para o segundo tipo de funcionário, que é o funcionário rebelde. Como que é aquele funcionário rebelde? Ele é o funcionário acima do peão. Ele é aquele cara que já está acima do peão, tá? Por quê? Porque o cara, ele é até bom, mas ele não é levado a sério. Por quê? Porque ele é um cara rebelde, ele é um cara chato, ele não é um cara que as pessoas querem estar por perto, entendeu? Por quê? Ele não consegue expressar de forma clara o porquê que aquilo que ele está falando deveria acontecer. Certo? E com isso ele não consegue canalizar as suas ideias, ele não consegue passar as suas ideias para as pessoas que trabalham com ele, não consegue passar as ideias para o chefe e ele é taxado como rebelde, como cara chato. Mas ele está acima do peão, porque ele tem iniciativa, ele é um cara que está preocupado, ele é um cara que quer melhorar, mas ele não consegue canalizar essa energia, ele acaba sendo chato, ele acaba sendo rebelde, ele acaba implicando demais, em vez de se juntar com as pessoas que trabalham à sua volta e achar uma solução melhor para aquilo que estão tendo de dificuldade de trabalho. Então esse é o cara rebelde, esse é o perfil rebelde. Um grau acima do peão, porém é um cara também que vive na forca, é um cara que vive preocupado em ser demitido, porque ninguém se socializa com ele, ninguém leva ele a sério, e ele vira um cara frustrado, porque ele não consegue passar suas ideias, ele não consegue canalizar suas ideias, e com isso ele acaba se tornando um cara frustrado, doente, depressivo, e consequentemente ele é despedido também, ele é substituído, ok? Então assim, mais uma vez eu falo, tanto pro rebelde, quanto pro intraempreendedor, quanto pro empreendedor, seja no mercado tradicional, ou seja na sua própria empresa, ok? Se você for a pessoa mais inteligente na sala, está na hora de você fazer alguma mudança. Se você for empregado, está na hora de você buscar algo melhor, subir um grau. Se você for dono da empresa, está na hora de contratar um cara mais inteligente que você, para você aprender com ele, e seus negócios com certeza vão se desenvolver de uma melhor maneira. Com certeza você terá um maior sucesso. Ok? Olha só, eu vou falar agora para vocês da empresa certa, ok? Se você tiver numa empresa que está cheia de galinhas, por isso que eu falo, a empresa certa é fundamental para o seu sucesso. Quando eu falo empresa, é para qualquer negócio que você está desenvolvendo. Então assim, se você tiver numa empresa errada, você não vai conseguir ter sucesso. Por quê? Se a sua empresa estiver cheia de galinhas, eles vão cortar suas asas. Porque você é o águia. Ninguém quer ser superado. E ali está cheio de galinha. Então assim, eles não vão te deixar sozinho, eles não vão te deixar trabalhar. Então, a escolha da empresa, a escolha que delimita que você realmente está uma pessoa apta a fazer aquilo ali ou não, a acessibilidade que a empresa está te dando, que o seu chefe, o seu gerente está te dando, é muito importante para você ver se você está na empresa certa ou não. Ok? Então vamos escolher a empresa certa para poder desenvolver profissionalmente. Isso para qualquer parte da vida, ok? Se você trabalha, se você faz as coisas certas, se você segue o figurino como se manda, e mesmo assim as pessoas não te levam a sério, está na hora de você mudar.
Vamos falar para o terceiro tipo de pessoa, o terceiro tipo de profissional, que é o intraempreendedor. Como que funciona o intraempreendedor? O que é o intra? Dentro, empreendedor é um empreendedor. Então assim, ele é a mesma coisa da definição do empreendedor, mas ele é intraempreendedor. Ele não é um cara que ele quer ter a empresa dele. Ele é um cara bom, ele é um cara que acha a solução, ele é um águia, mas ele quer o conforto do trabalho convencional. Ele não quer ser o chefe, ok? Ele pode até ser o chefe, mas dentro da empresa, dentro de uma organização que não é dele. Então essa é a diferença do intraempreendedor do empreendedor, ok? O empreendedor, pessoal, o que é um empreendedor? O empreendedor é aquele cara que olha a empresa do outro e fala: eu vou ter a minha empresa, eu vou ser melhor no que isso que eles fazem, eu vou fazer a diferença, eu vou ter sucesso com a minha empresa. Eu sou um empreendedor. Carlão Multinível é um empreendedor. Eu nunca tive a carteira assinada. Mas eu não desprezo, não menosprezo quem tenha, porque são perfis de trabalho, porque às vezes você é um intraempreendedor, você é um cara tão bom quanto eu, mas você prefere trabalhar dentro de uma empresa, ser reconhecido dentro de uma empresa. Você tem todas as qualidades do empreendedor e o conforto e segurança de se trabalhar dentro de uma companhia, certo? Hoje você tem vários CEOs de empresas que ganham milhares e milhares de dólares mensais para desenvolver o trabalho de uma companhia, para ser o CEO daquela empresa. Então ele é um intraempreendedor, certo? Ele é um intraempreendedor. O empreendedor, ele já é o cara que vai buscar a empresa dele, ele vai construir o negócio dele, ele tá motivado a se arriscar, ele não tem medo, ele vai para cima. Já o intraempreendedor, ele está fazendo a diferença, ele está trazendo soluções, mas dentro da companhia, ok? O intraempreendedor, ele está acima do peão, está acima do rebelde, numa posição muito confortável. Então é um cara proativo, não é aquele cara que é para apertar botão, apertar parafuso, é aquele cara que traz novidade, é aquele cara que gerencia a equipe, é aquele líder fantástico que sabe se expressar, mas mesmo assim ele tem que sempre estar trabalhando em conjunto com a sua equipe, sempre contratando pessoas melhores do que ele, para ele não ser o mais inteligente da roda, certo? Com certeza esse é o terceiro tipo de empreendedor. E o empreendedor, que é o quarto tipo de pessoa, que é o quarto tipo de profissional, que é aquele que trabalha, ganha experiência como intraempreendedor e vai montar a sua empresa e vai montar as suas coisas. Certo, pessoal? Por que eu falei dessa fábula águia e galinha e de perfis de trabalho? Porque às vezes você pode ter um potencial gigantesco, mas você está frustrado, porque você não consegue progredir no seu trabalho. Você vê que você trabalha, você tem muito a agregar e as pessoas não te levam a sério. Então vejam certinho aonde você está trabalhando. Saia da zona de conforto. Se aquilo que você está fazendo certo está sendo encarado como errado, está na hora de você mudar os seus horizontes, está na hora de você almejar alguma coisa melhor, está na hora de você trabalhar e fazer a diferença. Está na hora de você ver o que você é, águia ou galinha. Forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima reflexão.